Boa noite, Paulo. Vamos lá, Cirilo, tudo bem? Boa noite, um abraço pra você, bem-vindo novamente, né? Depois Obrigado, de merecido descanso aí. Estamos de volta aqui também para falar do Atlético, aqui na Turma do Bate-Bola, nessa segunda-feira. Aliás, a abertura muito legal, né? Por parte do Atlético, salutar, abrindo novamente a Estádio do Galo. O Atlético disse até o final da coletiva que vai abrir mais vezes durante o ano. Há um pensamento disso acontecer e uma aproximação, né, com os jornalistas e, por que não, com o torcedor também, né? Já que passamos ao torcedor essas informações quando estamos na Cidade do Galo. Dito isso, Cirilo, vamos direto ao ponto, porque o Atlético está se movimentando nos bastidores para buscar reforços, né? E aí, vamos trazer de primeira aqui a coletiva do Cuca e também do Vitor para falar um pouquinho sobre esse assunto aqui na Turma do Bate-Bola, Cirilo, porque o Cuca, quando perguntado sobre a questão dos reforços, ele citou realmente quais as principais posições que o Atlético estaria atrás e se já espera contar lá na pré-temporada dos Estados Unidos com esses reforços, Cuca. Antes de poder contar com o jogador, mas para falar a verdade para você, a gente tem trabalhado muito. Ontem à tarde aqui, foi o dia inteiro aqui trabalhando. E o mercado hoje ele é muito diferente do que era no passado. O mercado é muito diferente. Eu lembro, cara, em 2004, eu fui contratado pelo São Paulo e eu consegui levar uma base do Goiás toda para o São Paulo e montamos ali um timaço. Onde você acha hoje esse tipo de jogador emergente como eram naquela ocasião? O Fabão não era o Fabão, nem o Danilo, nem o Josué, nem o Grafite. Eles viraram também depois de terem ido ao São Paulo, mas você não encontra mais hoje esse tipo de jogador. E se encontrar, cara, os preços são um absurdo. Eu fiquei perplexo, né, em participar das coisas aí com o Vitor, de como as coisas inflacionaram e como se tornaram quase que inviáveis. Então a gente tem que ser muito criativo, tem que usar a criatividade para buscar, dentro da responsabilidade, buscar jogadores, né? Não são 3 atacantes, na verdade, são 2 que a gente busca e mais alguns outros em outras posições que acabaram saindo, né? Do momento do final do ano até agora, se eu não me engano, saíram 8 jogadores. Então a gente tem que recompor para ficar com uma base forte também. Bom, então ele citou aí, Cirilo, 2 atacantes e outras posições, uma delas lateral direito, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Natanael já está na área, está em Belo Horizonte já fazendo exames médicos e pode pintar outras posições também devido às saídas que ele citou aí, as 8 saídas do elenco. E aí, perguntamos ao Vitor para complementar, porque uma das saídas foi o Paulinho, né, que era um dos grandes nomes do time do Atlético. E perguntamos ao Vitor se com a saída do Paulinho, o Atlético pretende repor a altura com um atacante com o mesmo peso que tinha o Paulinho dentro do time. Vamos ver o que ele falou. Bom, é sempre muito difícil, né, você repor um jogador com tamanha capacidade que tem o Paulinho. Como eu disse, estamos trabalhando incessantemente. Eu começo todo dia, 7h30 da manhã, vou até às 11 da noite para poder viabilizar isso. Temos nomes importantes, temos nomes grandes na pauta, mas eu acho que a gente tem que apostar também não só na individualidade, mas na coletividade, né? Não adianta você trazer um nome de impacto se não encaixa dentro de uma coletividade. Então é buscar um nome sim que consiga repor, mas juntamente com os outros nomes que a gente está trabalhando se complementem, né? Porque um jogador com a qualidade do Paulinho, se não tiver bons jogadores ao lado, não vai conseguir render o seu máximo. Então, temos um nome importante, sim, em negociação, que creio que vai, né, se confirmar, vai realmente dar essa tranquilidade ao torcedor, mas buscamos e estamos trabalhando outros nomes que também complementem no sentido de ter uma coletividade forte, que é o que precisamos, né? Futebol se ganha com coletividade, né? E você ter nomes importantes que se complementem, realmente é assim que se constrói uma equipe vencedora, né? Já temos nomes importantes aqui que podem também ser desequilibrantes e estamos buscando, com certeza estamos buscando nomes com esse perfil desequilibrante, mas que consigam também se entender dentro de uma coletividade. Bom, vamos lá, Cirilo. Então, o Atlético tem uma negociação
avançada com um grande nome. Ele foi perguntado sobre alguns nomes lá, tá, Cirilo? Na coletiva, o Vitor, eu digo. Bruno Henrique, Bremer, Soteldo, outro nome que foi perguntado, o Rony do Palmeiras, falou-se do Coelho, mas não é este grande nome, acredito. É um jogador até que o Atlético teria uma negociação já avançada, falando sobre isso no Rádio Esportes, né? Tá pegando aí que o Igor Rabelo estaria envolvido nessa negociação e não estaria muito afim de ir pro Atlético Paranaense não, pro Furacão não. Ele teria o contrato estendido por 1 ano e seria emprestado ao Furacão, mas por enquanto não deu negócio. E aí, Cirilo, fuçando um pouquinho aí, trabalho em conjunto aqui da nossa apuração, Guilherme Souza, também nosso querido Henrique André, é o seguinte, o Atlético já tentou uma vez e não deu certo o Soteldo do Santos. Mas o Cuca gosta muito desse jogador. Pude conversar com uma fonte hoje que disse, olha, o Cuca gosta muito do Soteldo. Então, apurando é o seguinte, o Atlético fez uma nova proposta ao Santos, pelo baixinho Soteldo, o venezuelano Soteldo, tá? E que poderia envolver também jogadores, né? Então, a gente não sabe se esse é o grande nome falado pelo Vitor, que estaria encaminhada, mas o Atlético gostaria, quem sabe, de contar com o baixinho Soteldo no time nessa temporada. Boa, Zeredo. Tem muito assunto pra gente comentar, hein? Daqui a pouquinho com a Nath Fiuza, com Alexandre Simões, com Emerson Romano, com você também pelo YouTube, torcedor, até 8 da noite, muitos temas. Aliás, separamos mais falas, né, do Vitor pra gente rodar daqui a pouquinho também. Teve uma que chamou muita atenção, Azeredo, ele deixando muito clara a insatisfação com a postura do Zaratio e do seu grupo de trabalho, né, do seu empresário. Foi bem incisivo e claro sobre o que aconteceu, Vitor. Vamos rodar isso daqui a pouquinho também, Azeredo. Eu acho que vale a pena acompanhar, né? Obviamente, é o que disse o Vitor. E eu tenho a seguinte posição. É óbvio que na notícia tem dois lados, assim, a gente não viu ainda depois, pós-declaração do Vitor, o lado do Zaratio. Nem o empresário dele se declarou nada a respeito disso. Mas eu não acredito que o Vitor viria a público dar uma situação com tanta riqueza de detalhes. Não acredito, sinceramente mesmo, e que ele fosse falar alguma inverdade, né? E da forma que a coisa foi conduzida pela parte do Zaratio com o seu empresário, acredito que ele foi muito infeliz e a saída realmente ficou mal feita, digamos assim, por parte do Zaratio, que teve uma história tão importante e bonita com a camisa do Atlético. Então, vale a pena acompanhar daqui a pouquinho o debate aqui da Turma do Bate-Bola. Vai trazer esta e outras partes também dessa entrevista, que foi longa, viu, Cirilo? Cerca de 45 minutos, Vitor e Cuca lá na Cidade do Galo. Boa, Zeredo. Daqui a pouquinho, o nosso debate, né? A resenha com os comentaristas começa no rádio. Daqui a pouquinho, daqui 20 minutinhos no máximo, começa o debate no radinho. E no YouTube vai seguir até 8 da noite, com falas importantes também do Vitor, diretor de futebol do Galo. 15 segundos, só pra matar o assunto? Vai. Vazou um vídeo aí do Sérgio Ramos nas redes sociais, né? E aí pipocou aqui telefone, WhatsApp da Itatiaia. Sérgio Ramos do Galo, porque ele tá divulgando uma nova chuteira no seu Instagram, né? E aí tem uma música lá da torcida do Atlético no fundo. Ó, gente, informação do Galo, não tem nada. Pra acabar com a história. Porque o negócio movimentou o Brasil inteiro, né? Então... pra quem não viu, os caras vão lançar uma chuteira aí, o fornecedor dele, e aí provavelmente... Vai entrar lá no Sérgio Ramos e assistir no site da rádio tem a matéria também. Tem verdade. Itatiaesporte.com.br. Eu acho que na hora do editor de vídeo lá da Alguém errou. Da Mizuno lá selecionar o vídeo da campanha, pegar vídeos de torcida, aí pegaram da do Atlético. Isso. Já que não tem nada, deve ter sido a musiquinha lá, vamos Galo, ganhar o brasileiro e tal, no fundo. O idioma ele não tá muito habituado com o idioma português, não. Enfim, tá aí. Itatiaesporte.com.br, mais detalhes sobre essa história do Sérgio Ramos também, que esquentou as redes sociais durante a tarde. Vamos fazer reforços com uma informação adicional do Paulo Azeredo, que tá de volta. Fala, Azeredo. Cirilo, trouxemos aqui a informação sobre Atlético Paranaense e Galo, sobre Coelho, né? Falando sobre Coelho, conversando já sobre Coelho. As conversas estão bem avançadas, já em fase final, inclusive os jurídicos dos clubes já estariam trocando minutas de contrato. Portanto, a gente pode aí já dizer que está bem encaminhada a chegada de Coelho para o Atlético. Natanael, lateral direito, Coelho, atacante. Isso, e deve ter mais um atacante que o Cuca disse, conforme dissemos aqui, trouxemos a palavra dele na Turma do Bate-Bola.